O livro Segundo Tempo, também editado pela Companhia das Letras, é outro que foi muito bem recebido pela crítica e que eu pensei que ele fosse um livro destinado ao público infanto-juvenil, pelo fato de tratar dessa grande paixão nacional que é o futebol e da história de uma paixão adolescente, um menino de 14 anos. Não é necessariamente. Ele é essa história, o enredo é o seguinte, ele é um menino de 14, 15 anos, ele vai num jogo que aconteceu na realidade entre Grêmio e Inter em 89, e durante o jogo ele precisa dar a notícia para o irmão menor que está junto com ele, o irmão de 11 anos, a notícia que os pais estão se separando, né? Então ele faz uma relação entre essa partida de futebol, que vai sendo narrada à medida que o livro avança, e a história da derrocada do casamento dos pais, né? Porque o menino torce para o Grêmio e o Grêmio sai ganhando o jogo e sofre uma virada. Então, claro, tem um paralelo aí entre a derrota do time e a derrota dos pais, ou dele, enfim, do casamento. E isso era uma maneira de fazer uma relação entre os afetos da vida, assim, por que as pessoas gostam uma das outras e por que as pessoas gostam de futebol também, que é uma coisa muito inexplicável, né? Embora todo mundo saiba e sinta isso assim no seu dia a dia, mas no momento em que você tenta explicar por que realmente você gosta daqueles 11 jogadores lá que tem aquela camisa, que tem a cor determinada, tal, isso se torna uma coisa quase metafísica e inexplicável. E assim, ele faz uma relação entre isso e a pergunta que ele fica fazendo, por que no fundo os pais estão se separando, né? Ele não entende, ele é muito novo para entender isso, essa contraposição, assim, essa relação existe bastante no livro. Tem gente que diz que não há uma fronteira delimiнаtória entre literatura infanto-juvenil ou adolescente ou para público adulto. Como é que você vê essa questão? No teu caso, esse livro, por exemplo, ele pode ser lido a partir de uma certa idade? Uma criança de 14 anos já consegue ler? Eu na verdade também acho que o que existe é livro bom e livro ruim, né? Não interessa para que idade ele é escrito ou de que forma, né? No caso desse livro, eu considero ele mais um livro adulto até, porque o narrador, ele não narra como se fosse um menino de 15 anos, ele narra no futuro lembrando daquilo, ou seja, ele já sabe de tudo que aconteceu, ele já tem noção dos sentimentos que estavam em jogo, enfim, ele é capaz hoje em dia de entender o pai dele e a mãe dele, mas na época não. Então ele faz essa contraposição entre o que ele sabe hoje e o que o menino da época de 15 anos não sabia. Nesse sentido é diferente, eu acho, de você narrar como um menino de 15 anos. Aí talvez o vocabulário dele tenha que ser mais estrito, o repertório mesmo de sentimentos ou de compreensão de sentimentos dele tem que ser mais estrito, aí talvez aproximasse mais do que se chama aí de literatura infanto-juvenil. No caso do livro, por todas essas razões, eu considero que ele tem um espectro um pouco mais amplo. Michel, quais são os temas que te interessam? Sobre o que você gostaria de escrever? Quais são os autores que conversam com a sua obra, que te influenciam, que você tem vontade de ler? Clássicos ou modernos? Os meus livros, quase todos eles tratam muito da questão da memória, né? Eles têm muitas reminiscências assim, de adolescência e tal. Então, claro, tem os clássicos desse tipo de narrativa que é, sei lá, o Sargent, coisa do gênero, né? Gosto de todos eles, leio e tal, embora eu não acho que eles influenciem o meu trabalho especificamente. Os autores que eu mais gosto, de verdade, assim, eles acabam não tendo muito a ver com o que eu escrevo. Assim, por exemplo, o Thomas Bernhard, por exemplo, que é um autor austríaco, ele é um autor que mexe muito com... Ele fala muito sobre obsessão, sobre repetição, né? Personagens completamente alucinados por um assunto só, que eles ficam remoendo aquilo. Isso meus livros até tem um pouco. Eu acho que talvez você falar de influência, uma coisa não direta, assim, mas uma sensação, assim, uma temperatura não, mas uma forma de narrar, que é isso, que é ficar meio girando em torno do mesmo tema, eu acho que pode ter a ver com isso. Agora, os meus temas não tem nada a ver com os temas dele. Eu como falei, eu falo de coisas assim, muita memória da minha adolescência em Porto Alegre, por exemplo, dos anos 80 e tal. Isso acaba entrando muito nos meus livros. Normalmente esse tipo de livro, hoje em dia, ele é escrito sob um ponto de vista mais pop, né? Com referências a, sei lá, bandas de rock que tocavam na época e tal. Os meus livros eu acho que tem uma outra pegada, eles são mais melancólicos, mais reflexivos e tal, eles não dão muito espaço para esse tipo de leveza assim, nostálgica, eles são mais
eles tratam a memória, acho que de uma maneira mais pessimista, digamos assim. É um pouco, não sei se você conhece ou já leu o tom do Bernardo Eisenberg, Os Olhos Secos. Talvez. Inclusive ele é um livro que também tem um pouco matemática judaica ali, né? Os livros dele sempre tem um pouco, né? E quando eu fui escrever esse Diário da Queda, que é o meu primeiro livro com temática judaica, né? Mudou, assim, é curioso, muda um pouco, porque deixa de ser uma memória apenas individual, só o que eu vivi, e passa a ser também uma temática assim mais geral. É muito difícil você escrever um livro de memória de um menino judeu cujo avô passou por campo de concentração sem tratar dessas questões de uma maneira mais histórica, mais geral, assim. Não é só a minha memória, aquilo tem muito a ver com muita gente, né? Então é uma abordagem um pouco diferente dos outros livros nesse sentido, né? Michel, sobre o que você tem vontade de escrever agora? Você já sabe, já tem o próximo projeto? Eu tenho bastante vontade de escrever um livro sobre, assim, também nessa linha um pouco de reminiscência, mas sobre a minha experiência como fã. Um pouco livro sobre futebol, assim, um tempo é isso, né? Era o cara fã de futebol, tá? Mas eu quero ir um pouco para falar um pouco sobre música, que é uma coisa muito importante na minha vida. Eu nunca tratei nos meus livros, então é bem possível que o próximo livro tenha a ver com algum personagem que tenha um grande ídolo, cantor de rock, coisa do gênero. Até mais ou menos ter uma ideia sobre isso, ainda não Quem era o seu? Eu tive vários, assim, né? Tive vários, mas no caso desse livro não vai ser um que eu fui particularmente fã. Estou pensando em talvez fazer uma coisa sobre um adolescente lá que era fã do Kurt Cobain lá no livro. Talvez seja isso. Obrigada pela entrevista.